Oi, gente! Tudo legal? Vamos começar a revisão dos assuntos da nossa primeira avaliação, que vamos fazer uma recuperação, tá? Como já faz bastante tempo que a gente tocou nesses assuntos, vou retomar os principais pontos para que vocês possam estudar em casa, revisar pelo livro. Então, sempre vão observando que eu vou colocar sempre as páginas do livro antes de explicar cada assunto, tá? Então, prestem bastante atenção que a gente vai começar agora a nossa revisão. O primeiro assunto dessa revisão é conto maravilhoso, um gênero textual que traz pra gente histórias de magia, histórias que foram contadas há muitos anos por pessoas que a gente nem sabe quem são. E depois elas começaram a ser escritas por grandes contistas, como por exemplo Perrault, que foi um contista muito importante, e os irmãos Grimm também, que trouxeram para a nossa rotina várias histórias maravilhosas. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns livros que têm contos maravilhosos. Bom, aqui a gente tem esse livrinho que é Contos da Mamãe Gansa, que tem vários contos maravilhosos do Charles Perrault. E aí vou lembrar vocês algumas dessas histórias que eu acho que vocês conhecem, como A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, Mestre Gato ou Gato de Botas. Tudo isso aqui, gente, são contos maravilhosos, tá? Também tem, como eu já falei, os Irmãos Grimm, certo? Que eu tenho aqui essa coletânea de vários contos infantis, que a gente também trabalhou em sala de aula. E aqui são dois livrinhos que vão falar sobre alguns desses contos, como por exemplo, aqui nesse livro amarelinho, nós temos o conto do Rumpelstiltskin, que nós estudamos em sala de aula, tá bom? Também existem alguns livrinhos que só eles falam de contos separados, como Aladim, A Bela e a Fera, O Quebra-Nozes. Todas essas histórias, gente, são contos maravilhosos. Por quê? Porque são narrativas que vão trazer algum fato maravilhoso, algo mágico, que pode ser um personagem ou pode ser algo da história que tem alguma coisa mágica, tá? Então, a gente vai começar primeiro revisando os elementos do conto maravilhoso. Vocês já sabem que o conto maravilhoso é uma narrativa, certo? Que traz para a gente algum elemento mágico, que pode ser um personagem ou algum fato mágico. Os elementos do conto maravilhoso são 5. Esses 5 elementos que estão aqui, tá? Então, vamos ver um a um. Primeiro é o narrador. No conto maravilhoso sempre tem alguém que narra a história. E esse narrador pode ser um narrador personagem, que ele participa da história, ou pode ser também um narrador observador. Ele só narra sem participar da história. Nós temos também os personagens, que vai ter muito essa questão de camponês, de rainha, de reis, princesas e príncipes, ou figuras mágicas como duendes, bruxas, fadas. São personagens muito comuns dos contos maravilhosos. O tempo no conto maravilhoso é um tempo indeterminado. Não há como a gente saber com exatidão quando foi que aquela história aconteceu. Por isso, geralmente, esses contos maravilhosos começam com Era uma Vez, tá? O espaço são os lugares onde esse conto acontece, que geralmente vão ter castelos, vão ter florestas, são espaços muito comuns dos contos maravilhosos. E por último, o enredo, que é o resumo, é toda a história, como aquela história se enreda. Então, o que é contado naquela história, que geralmente tem algum elemento mágico. Então, vamos analisar aqui em um conto maravilhoso, que é o conto maravilhoso da Branca de Neve e dos 7 Anões, esses 5 elementos aqui, tá? Então, da mesma forma, eu vou pedir para vocês, em algum conto, vocês me identificarem esses elementos. Começa assim: era uma vez uma rainha que desejava muito ter uma filha de lábios vermelhos como o sangue.
pele branca como a neve e cabelos pretos como o ébano. Então, a primeira coisa, aqui a gente já identifica o tempo, que é indeterminado, porque ele inicia com era uma vez, certo? E a gente já identifica também o narrador, porque essa pessoa está contando a história sem fazer parte dela. Então, é um narrador observador. Quem são os personagens da história da Branca de Neve? Então, a gente tem a rainha, a mãe da Branca de Neve, né, que inicia aqui a história, mesmo que depois ela morra. O pai da Branca de Neve, a madrasta, os 7 anões, o príncipe, certo? E a própria Branca de Neve. E aí, entre os personagens, nós temos uma coisa muito importante, que são o quê? Nós temos o que a gente chama de protagonista, que é o personagem principal, que aqui, nessa história, é a Branca de Neve. É o mocinho da história, tá? O herói da história. E nós temos o antagonista, que é quem? Nada mais, nada menos que o vilão da história, aquele que atrapalha a vida do protagonista. Então, nós sabemos que na história da Branca de Neve, o antagonista é a Rainha Má, a madrasta da Branca de Neve, certo? E além desses dois personagens, nós temos os personagens secundários, que são importantes para a narrativa, mas que eles não são tão importantes quanto o protagonista e o antagonista. Aqui nós temos como exemplo os 7 anões, não é isso? A gente tem o pai da Branca de Neve, a mãe da Branca de Neve, que aparece pouco na história, mas eles têm uma importância grande. O príncipe também é um personagem secundário. Os personagens principais aqui são a Branca de Neve, que é a protagonista, e a Rainha Má, que é a antagonista da história, tá? Então, vamos ver agora mais outra parte sobre o conto maravilhoso, outra parte também muito importante. Outra coisa importante nos contos maravilhosos é a estrutura desses contos, né? Como é que se monta esse gênero, esse texto, que tem uma estrutura parecida em todos eles. Eles seguem essa mesma estrutura, logicamente, se modificando de acordo com cada um dos temas que é discutido, que é apresentado ali naquele conto. Então, nós temos também 5 partes dessa estrutura do conto maravilhoso, tá? O primeiro é a situação inicial, ou seja, é o momento em que está tudo tranquilo, em que se apresentam os personagens, se apresenta o cenário, a gente começa a conhecer um pouco da história. Então surge um conflito, que é uma situação desafiadora, uma coisa nova que surge na vida desse protagonista, que faz com que ele tente resolver esse problema. É como se fosse um problema a resolver, tá? Não é uma briga, como o nome pode parecer. E aí a história ela começa a se desenvolver, né, na tentativa de resolver esse conflito, tá bom? Logo próximo ao final da história, existe o que a gente chama de clímax, que é o quê? Um momento de grande tensão na narrativa. É aquele momento em que a gente fica, o que é que vai acontecer agora? Nossa, está prestes a desenvolver, a resolver aqui o conflito e você fica naquela ansiedade de saber o que vai acontecer. E aí se resolve o conflito, certo? Então o clímax é praticamente a chegada do momento da resolução do conflito. E aí resolve o conflito. Então, quando esse conflito se resolve, a gente chega ao desfecho, que é o final. Nos contos maravilhosos, esse final geralmente é feliz, certo? Não quer dizer que 100% vai ser feliz. Vou dar um exemplo, como o conto da menina vendedora de fósforos, certo? Então, a gente viu que no final a menina acaba morrendo de frio, congelada na neve, não é isso? Mas alguns analisaram como sendo o final feliz também, porque ela morreu, então acabou o sofrimento que ela estava sentindo ali e ela foi para junto da avó. O final foi triste porque ela acabou perdendo a vida, ela foi vencida pelo frio, pela neve, por todo aquele sofrimento que ela vivenciava diante da sua pobreza, certo? Então vamos ver aqui na Branca de Neve essa estrutura, vamos tentar analisar aqui essa estrutura, certo? A situação
apresentação inicial é justamente a parte que eu li, que é quando se apresenta os personagens, né? O nascimento da Branca de Neve, como tudo era feliz, certo? Até que em um determinado momento surge a madrasta, né? Porque ela, a mãe da Branca de Neve, morre e a madrasta surge como aquela que quer sempre ser bela, a mais bela de todas e com aquele espelho mágico. Isso é o conflito, esse surgimento da madrasta querendo ser sempre a mais bela, e ela encontra em Branca de Neve um empecilho para essa realização da sua beleza, porque ela vê Branca de Neve mais bela do que ela. E aí a Branca de Neve acaba tendo que fugir para não ser morta pela madrasta. Vai se desenvolvendo a história nessa fuga da Branca de Neve em relação à madrasta, que surgiu aqui no conflito e quer matá-la para continuar sendo a mais bela. E aí chega um momento de grande tensão, que é qual? A história da maçã envenenada, quando ela dá a maçã envenenada e a Branca de Neve cai desfalecida como morta. Então esse é um momento de grande tensão, porque a gente fica, e agora, o que vai acontecer? Branca de Neve vai realmente morrer ou não? E eis que surge o príncipe encantado nessa história e acaba dando um beijo nela e ela acorda. Isso transforma o desfecho em um desfecho feliz. Resolveu-se a situação da madrasta, porque a madrasta não mais importunaria ela, certo? E aí ela foi casar com o príncipe, se transformou em uma princesa muito feliz para sempre, né? Como terminam os contos a maioria, né? E foram felizes para sempre, certo? Então, essa aqui é a estrutura, vocês estudem a questão dos elementos e da estrutura do conto maravilhoso. Peguem um conto que vocês já conhecem e tentem analisar esses elementos, tá bom? Então, gente, elementos da comunicação, ou seja, para existir a comunicação, para que eu possa dizer algo e a outra pessoa possa compreender o que eu quero dizer, é necessário que haja esses elementos aqui, tá bom? Eu fiz essa simulação aqui para que vocês possam relembrar os elementos desse material-chave no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui essa menininha, certo? Eu vou colocar aqui que o nome dela vai ser Lulu. E tem esse menininho aqui, o nome dele vai ser Beto. Tá? Então, Lulu chega para Beto e fala, vamos brincar? Então, aqui já se estabeleceu uma comunicação que precisou de 6 elementos para se efetivar. Então, vamos ver aqui que elementos foram esses. O primeiro elemento é o emissor, que é a própria Lulu. O emissor é aquele que emite o discurso, é aquele que fala, que manda a mensagem, certo? E aí, o Beto fica sendo o nosso receptor, porque ele recebe essa mensagem, ele ouve a mensagem, ele lê a mensagem, se a mensagem estiver escrita, certo? Então, nós temos aqui os dois interlocutores. Então, as duas pessoas que estão envolvidas na comunicação são chamados de interlocutores. Por quê? O emissor também é chamado de locutor, tá? E o receptor também é chamado de locutário. E os dois, dialogando, eles são interlocutores. Por quê? Porque quando Lulu falar aqui com Beto, provavelmente Beto vai em seguida emitir uma resposta. Então ele naquele momento já vai ser o locutor e ela o locutário, né, o receptor. Então no diálogo sempre existe essa troca. Não existe só um locutor e só um locutário. Há uma troca, então por isso que a gente chama os participantes do diálogo de interlocutores, certo? E aí, não é necessário, aliás, não se tem somente o emissor e o receptor, é necessário mais alguma coisa, que é o quê? A mensagem. Então, eu tenho uma mensagem que vai ser passada para Beto. A mensagem é essa aqui. Vamos brincar? A mensagem é essa, certo? Um convite para uma brincadeira, dizer vamos brincar, tá? Então,
essa aqui, o que é dito, o que é falado, o que é escrito, é a mensagem. E dentro da mensagem nós temos o que chamamos de referente, que é o contexto, é o assunto, é o tipo de texto que está sendo enviado. Nesse caso aqui é um convite, certo? Um convite para uma brincadeira que ela está fazendo para o seu amigo Beto, tá? Uma pergunta, um convite para que eles possam brincar. Para que essa mensagem chegue até o receptor, então precisa de um código para que essa mensagem chegue aqui até o receptor. O código geralmente é um idioma, né? Se for falado, se for escrito. Nesse caso aqui, vamos brincar, o código usado é a língua portuguesa. Mas, se por exemplo, eles não estivessem falando, tivesse só feito um gesto, tivesse feito assim, então o código seria um gesto, poderia ser também uma música, uma pessoa vai colocar uma música para outra ouvir, então a partir de um som de uma música, de uma melodia, já está transmitindo uma mensagem. Então o código é isso, é a linguagem usada para transmitir essa mensagem, certo? E para essa mensagem chegar também ao nosso receptor, eu preciso de um canal, que é o meio por onde passa a mensagem. Então, olha só, como ela falou e ele ouviu, foi necessário o canal ar, porque as ondas sonoras, elas passam pelo ar para poder chegar à pessoa. Se fosse, por exemplo, aqui, ó, um livro da Branca de Neve. Aqui o canal é o quê? É o livro, porque alguém escreveu no livro e a outra pessoa pegou o livro e leu. Então, o canal seria o livro, as páginas do livro, certo? Então, esses são os 6 elementos da comunicação que vocês vão precisar analisar dentro dos textos, quem são cada um. Então, atentem para isso. O emissor é quem emite, o receptor é quem recebe. A mensagem é o que foi dito. O referente é o assunto da mensagem. O código é a linguagem que foi usada para transmitir a mensagem. E o canal é por onde passa essa mensagem. É o meio que faz com que a mensagem chegue até o receptor. Tá bom? Então, vamos passar agora para outro assunto. Bom, gente, outro assunto, né, que é muito simples, que vai cair nessa revisão para a recuperação, é língua e linguagem, tá? Então, nós temos a língua, que como eu já falei no elemento da comunicação código, ela é formada pelo conjunto de idiomas, certo? Língua portuguesa, língua espanhola, francesa, inglesa. Então, são os idiomas, certo? Se for o gesto, ele só vai ser uma língua se for, assim, sistematizada como a língua brasileira de sinais, Libras, que é considerada uma língua. Mas, por exemplo, esse tchauzinho assim não faz parte de uma língua, já faz parte aqui de linguagem. Porque linguagem é toda a forma que a gente utiliza para se comunicar. Dentro da linguagem existe a língua. A língua é uma forma de linguagem, certo? Uma forma. E aí, vamos analisar aqui os tipos de linguagem. Nós temos 2 tipos de linguagem. A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Acredito que vocês lembram disso. A linguagem verbal, ela utiliza palavras para transmitir a sua mensagem, tá bom? E a linguagem não verbal, ela não utiliza palavras. Ela vai utilizar o quê? Imagens, sons, cores, gestos, etc. Então, todos os elementos que não forem palavras, mas que transmitirem uma mensagem, é considerada uma linguagem não verbal. E a junção dessas 2 linguagens aqui forma o que a gente chama de linguagem mista, que é a linguagem verbal e não verbal juntas, certo? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, aqui a linguagem mista é a junção dessas 2 linguagens aqui, verbal e não verbal. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Bom, então olha só, se a linguagem
verbal é formada por palavras. Então, ó, pelo fato de eu estar falando aqui com vocês, eu já estou usando uma linguagem verbal, porque são palavras que podem ser faladas ou escritas, certo? Outro exemplo aqui, certo? Aqui eu escrevi nesse caderninho aqui, falando sobre o livro, e eu utilizei somente palavras, certo? Então, isso aqui é uma linguagem verbal, porque eu só utilizei palavras para escrever aqui nesse diário, tá? Mas também eu tenho exemplos de linguagem não verbal. Por exemplo, um desenho. Então, eu tenho aqui um desenho que foi feito, certo? E ele, no caso, ele transmite uma mensagem também a partir de uma imagem. Tenho também uma fotografia. Então, uma fotografia vai transmitir a sua mensagem a partir de uma imagem. E a linguagem mista? A linguagem mista, ela vai juntar as duas. Vou dar dois exemplos aqui. Um exemplo são as histórias em quadrinhos. Olha só, na história em quadrinhos a gente tem imagens e palavras. Então, por isso que é uma linguagem mista. Outro exemplo também é a capa de um livro, que pode ser também a linguagem mista, porque eu vou ter aqui, ó, palavras, né? E eu vou ter também imagens, como aqui na capa desse livro, Coraline. Então, é muito simples esse assunto aqui de língua e linguagem. Acredito que vocês se lembram bem direitinho dele. Um outro assunto, gente, muito importante e também simples, que vai ser desenvolvido nessa recuperação, é a pontuação, certo? Um assunto que vocês sempre já estão acostumados a lidar com ele. Então, eu coloquei aqui nesse pequeno texto todos os sinais de pontuação que nós precisaremos, né, saber utilizá-los nessa recuperação. Então, vamos ver aqui. Vou falar para vocês o textinho e vou mostrando esses sinais de pontuação. Olá, amigos, tudo bem? Estamos ótimos, disse Ana. Não seja irônica, Ana. Mas Ana só pensava em três coisas: na mentira que Paulo contou, em como ele era falso e como poderia sair dali. Então, assim, vamos analisar aqui. Primeira coisa que nós vemos é o travessão, não é isso? O travessão, que ele é usado para introduzir as falas dos personagens, e também, ó, ele está sendo usado aqui para dividir, para separar a fala do personagem da fala do narrador, tá bom? A gente tem aqui vírgulas, que são usadas para marcar uma pausa curta na frase. E a gente está sendo usado aqui, ó, para separar a frase do que a gente chama de vocativo, que é quando a gente conversa com alguém, tá? Então, a gente tem aqui as vírgulas, que marcam essa pequena pausa no texto. Temos também a exclamação, ponto de exclamação, que ele vai servir para trazer para dentro do texto uma emoção. Então, sempre vai estar dentro ali alguma emoção, de alegria, de surpresa, de raiva, tá bom? De indignação, alguma coisa, alguma emoção está sempre presente aqui nesse ponto de exclamação. O ponto de interrogação é utilizado nas frases interrogativas diretas, né? Então, nas perguntas diretas, nós teremos sempre o ponto de interrogação no final. As aspas, que são esses negocinhos aqui, tá? Esses símbolos, esses sinais, elas são usadas para marcar, por exemplo, uma fala de outra pessoa dentro do texto. Nesse caso aqui, ela está sendo usada para marcar uma ironia, porque quando ela diz estamos ótimos, ela não quer dizer que está ótima, ela quer dizer que está péssima, certo? Então, marca uma ironia, ela quer dizer o contrário daquilo que ela falou, tá? As reticências, que são esses três pontinhos, é usado para marcar geralmente uma continuidade naquele discurso. Então, dá a entender que ainda falta mais alguma coisa, falta continuar, quer deixar uma dúvida no ar. Vai depender um pouco da frase. Aqui, quando ela diz estamos ótimos, dá a entender que tem mais alguma coisa que ela deveria falar ou queria falar, mas ela não falou. Ela parou aqui, tá bom? O ponto final, que ele encerra as frases declarativas. Então, ele encerra as frases. Toda vez que tiver um ponto final, a frase encerrou. E também nós temos o
Ponto e vírgula, que ele marca uma pausa, assim como a vírgula, mas é uma pausa um pouquinho maior. Ela é usada mais para dividir, por exemplo, frases, ó. Aqui eu tenho, ó, na mentira que Paulo contou, em como ele era falso. Então, são várias situações que estão sendo separadas aqui por ponto e vírgula, tá bom? Então, são esses sinais de pontuação aqui que vocês vão estudar também para essa recuperação. E o nosso último assunto dessa recuperação é o discurso direto e o discurso indireto, certo? O que é um discurso? O discurso é a fala, certo? É a fala de alguém. E essa fala, ela vem dentro do texto de duas formas. Ela pode vir de forma direta ou de forma indireta. Então, observando aqui, olha essa fala. Qual é o seu nome? Perguntou a princesa. Então, isso aqui é a fala da princesa, não é? Sendo que essa fala, ela está escrita da forma como a princesa deve ter falado. Ela chega e diz, qual é o seu nome? Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de discurso direto, porque está escrito da forma que foi pronunciado. A gente utiliza no discurso direto o travessão ou a gente pode usar aspas. Então, se não tiver travessão, a gente deve usar aspas para marcar que o discurso é direto, ok? Mas e o discurso indireto? Vamos ver como é esse discurso indireto. Transformando aqui essa mesma frase, ó, qual é o seu nome? Que é uma pergunta. Na fala, dentro da fala do narrador, vai ficar dessa forma. O narrador diz, a princesa perguntou qual era o nome dele. Então, a gente observa que dentro dessa fala do narrador, existe a fala da princesa, só que está ali pronunciada pelo narrador, não está do jeito que a princesa falou. Observem que aqui a gente vai ter um verbo iniciando essa fala, perguntou qual era o nome dele. E aqui a gente também vai ter palavrinhas que introduzem, como o qual, o que, certo? Esse aqui, o que, o é. Então, nesse caso aqui, o discurso ele é indireto, porque ele não está escrito da forma como o personagem falou, tá bom? Então, pessoal, esses são os assuntos da recuperação. São simples, a gente já revisou várias vezes na escola, mas achei necessário fazer esse vídeo para relembrar o assunto e vocês estudem mais um pouco e a gente vai fazer essa recuperação na semana que vem, tá bom? Beijão para vocês, tchau!